Olá, meus amigos de Moçambique, de Angola, você de Portugal, você de Gana, Timor-Leste, você que está atrás de um canal, né, que explique os fundamentos da doutrina cristã, porque você está interessado em conhecer mais o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, então você está no canal certo. O canal da Raiones Oliveira. Meu nome é Raiones Oliveira e nós estamos numa série falando de salvação. No vídeo passado eu falei, né, da necessidade, da importância da salvação para cada um daqueles que querem seguir, querem viver, né, a vida com o Senhor, quer acompanhar o Senhor na sua jornada, tem que passar pelo processo da salvação e hoje eu venho trazendo outro tema, falando de santificação. Né? A santificação são as ações, as atitudes que a gente tem que ter, né, para vencer essa jornada, vencer esse processo, né? Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, então a santificação é o processo que nos conduz, é a estrada que a gente pavimenta diariamente, né, no processo de salvação. Então eu te convido a ficar com a gente, né, e também a deixar teu like, se você ainda não é inscrito no canal. Peço que você se inscreva e que você partilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo com outras pessoas que tenham o mesmo interesse. Amém? Então vamos ao vídeo. Então, né, a santificação, santo significa separado. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente quer ter uma vida com o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, né, a gente tem que aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Uma vez aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, estamos salvos? Não. Precisamos fazer um ato de renúncia diariamente. A santificação, ela é um processo diário, né? Ela é um processo de renúncia, né? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz assim, em Lucas 9, capítulo 9, dos versos 23 e 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então a santificação é um processo de escolha, né? Que a gente faz diariamente, de renúncia, que a gente faz diariamente. Renunciar ao quê? Ao pecado, né? Mesmo aceitando o Senhor Jesus, a gente tem as características do pecado na nossa carne, no nosso eu. Então a gente tem que negar esse eu, essa carne, todo dia, diariamente, né? A palavra de Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo, né? Então a gente tem que se examinar a si mesmo, né? Tem que renunciar, né, ao pecado, porque o pecado faz a gente perder a presença de Deus, faz a gente perder a salvação. Então a santificação é essa escolha, né, que a gente faz diariamente de negar a si mesmo. É um processo fácil? Não, é muito difícil. Seguir Jesus é fácil? Não, é muito difícil. A vida cristã é fácil? Não, é muito difícil. Mas o que importa é o prêmio que você recebe no final da jornada, que é a salvação, que é a companhia do Senhor, né, na vida eterna, no reino de abundância, de justiça, de paz, de luz, de alegria, da presença de Deus, né? É através da santificação, através da nossa renúncia, que a gente consegue diariamente, né? Manter a nossa salvação, né? Então nós sabemos que nós temos um inimigo, né? Um inimigo que ele jaz nesse mundo, que é o maligno, que é o Satanás.
Ele conhece as nossas fraquezas e Ele vai nos tentar, né? De todas as formas, vai jogar armadilhas, vai fazer armadilhas para que a gente caia nessas armadilhas e venha perder a nossa salvação. Além da gente ter esse inimigo, nós temos a nossa própria carne, né? A palavra de Deus diz que a nossa carne, ela guerreia contra o nosso espírito, e o nosso espírito, ela guerreia contra a nossa carne. Eu não vou te dizer que é uma coisa fácil, né? E mesmo quando a gente aceita o Senhor Jesus, que já está na vida, na presença de Deus, né? Que a gente cai na tentação e erra, né? Mesmo que a gente se arrependa, porque quem tem a presença de Deus, o Espírito Santo, bate aquela tristeza, né? A gente fica se sentindo assim muito envergonhado, porque é uma luta muito grande entre o bem e o mal que habita em nós, e o bem e o mal que está fora de nós através do inimigo, do acusador, que é Satanás, que vive nos tentando. Então, mesmo que a gente caia, a gente que já aceitou o Senhor Jesus, né? A gente tem um advogado hoje ainda, que é o Senhor Jesus. Então a gente entra na presença dele, pede perdão pelos nossos pecados, né? A gente entra com muita vergonha, sabe? É muito doloroso quando um crente cai, quando um cristão cai, né? É um processo assim, a santificação é um processo que não é fácil. Então a gente entra na presença de Deus, a gente confessa, né? A palavra de Deus, a gente confessa os nossos pecados, né? A gente pede perdão, né? Porque em Provérbios 28:9 diz assim: se alguém se recusa, quem esconde os seus pecados, aliás, Provérbios 28, verso 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quando a gente cai em tentação, cai em pecado, né, a gente tem que imediatamente procurar o Senhor Jesus, confessar: Senhor, olha, eu não consegui resistir, Senhor, eu caí em tentação mesmo, Senhor, eu preciso, sabe, da tua ajuda para me fortalecer espiritualmente, né? Mesmo assim, né, tendo o Senhor Jesus como nosso advogado, a gente nos arrependendo, pedindo perdão, a gente sofre as consequências desse pecado, porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então, para cada ato que a gente faz, tem uma consequência. Assim, para cada pecado cometido, né? Embora se a gente confessar ao Senhor, se arrepender, abandonar, pedir perdão, né? A gente alcança a misericórdia, o perdão de Deus, mas ainda assim tem a consequência, tem a punição por esse pecado. Até o crente ele é punido, né? Principalmente o crente, né? Então todos são punidos quando pecam, né? Então, por isso que é uma luta muito grande. Então, o esforço que a gente faz para se manter no processo de santidade, de santificação, é um processo de renúncia, de luta, de negação. É por isso que o Senhor Jesus diz: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, né? Se você tem um prazer, eu tenho um prazer carnal, né, que me satisfaz, mas que isso é pecado, que é abominação para o Senhor, que conforme a palavra de Deus, né, eu vi que é pecado, né, então eu tenho que me esforçar ao máximo para abandonar, eu tenho que negar a carne para abandonar. Muitas vezes eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que jejuar, né, eu tenho que orar, tenho que ir aos prantos à presença do Espírito Santo, pedir socorro, misericórdia. Porque quando a tentação vem, e se ela é cilada de Satanás, que vai fazer de tudo para nos destruir, ela vem muito forte. A tentação, ela bate muito forte. Então, por isso que é importante nós termos as armas de guerra, que é a oração constante, o jejum, né? Então, como é que eu pavimento essa estrada que vai me levar, que vai me conduzir ao reino de Deus, que vai manter a minha salvação, que é a santificação? É através da oração diária, né? É através da comunhão diária com o nosso Criador, com o nosso Senhor, através da leitura bíblica, através da leitura da palavra,
Você precisa, eu preciso, todo aquele que deseja a salvação, manter a salvação, deseja a vida eterna, tem que ter uma comunhão diária para se fortalecer espiritualmente. Tem que buscar a presença de Deus diariamente, dia após dia, sabe? A gente tem que fazer isso. Eu tenho, quando eu acordo, né? Quando eu acordo, eu vou logo para a presença do Senhor. Eu não consigo sair do meu quarto, começar o dia sem antes estar na presença do Senhor, porque eu sei, né? Se eu respiro, se eu ando, se eu levanto, se eu deito, se eu durmo, se eu como, tudo é misericórdia, é a provisão de Deus. Amém? Então, para esse processo de santificação, precisa da leitura bíblica diária, né? Estar em oração, em comunhão constante com o Senhor, né? Renunciar ao pecado, né? A palavra de Deus diz que se o nosso olho, se a nossa mão nos fizer pecar, que a gente corte, né? Corte a mão e jogue fora. É pegar uma faca e cortar a mão e jogar fora? É tirar o olho e jogar fora? Não. É tirar da nossa presença, tirar da nossa face aquilo que nos leva a pecar, né? Por exemplo, se você tem uma inclinação para o lado das paixões lascivas, né? Da sensualidade, do sexo, se você é uma pessoa que tem fraqueza sexual e você é uma pessoa solteira, que você precisa manter a sua pureza, né? A sua santificação, a sua santidade, né? Você não pode ver nada, nem filmes, nem revistas, nem histórias, nem livros que tratem do assunto de sexo, que mostrem paixões lascivas, pessoas em posições, em fotos sensuais, sexuais. Por quê? Porque isso, com certeza, provavelmente, vai ser um fator que vai levar, vai estimular a tua fraqueza, né? Aí a pessoa acaba caindo em tentação, né? E acaba perdendo a salvação. Então, a santificação é esse processo, né? De renunciar, sabe? Se você tem um pecado, se você tem uma fraqueza que entristece o Senhor, que te tira da presença de Deus, que te leva ao pecado, o que você tem que fazer? Renunciar, né? Não deixar para lá, né? Se aquele caminho te leva, te conduz, vai te mostrar as situações que pode te fazer cair, então tu tem que buscar um outro caminho, tá entendendo? Totalmente oposto, né? Por exemplo, tem pessoas que têm dependência química, seja alcoólica, seja de alguma substância química, né? Então, o que você tem que fazer? Você não pode passar por aqueles caminhos, por aqueles lugares que lembram que ali tem um ponto de venda, né? um bar, uma coisa que venda bebida, alguma coisa que participar de alguma celebração que tenha bebida alcoólica, porque isso vai estimular, né, o teu desejo carnal. A carne ela vai lutar até fazer você cair em tentação, né? Então, é uma luta diária, é uma renúncia, né? E a palavra de Deus em Colossenses diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, que são os prazeres sexuais, né? O desejo maligno, por exemplo, tem gente que tem desejo de fazer sexo com criança, com animal, com cadáveres. Isso é maligno, né? Tem pessoas, a pessoa solteira, ela não tem liberdade para fazer sexo. Só os casais. Então, o sexo é uma coisa que deve ser evitada a todo custo para quem é solteiro. Amém? Então, fazer, pois, morrer também a avareza, né? Que é a idolatria. A palavra de Deus diz assim, que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, toda vez que a gente peca, a gente está fazendo o quê? Poupando ira, acumulando, né, para o dia do juízo, porque vai ter um dia que o Senhor vai nos julgar. Hoje o Senhor Jesus, ele é nosso advogado, mas vai ter um dia que ele vai ser o nosso juiz, né? Então, e não tem como nos salvar, né? Porque a salvação ela é feita aqui agora, no momento, no plano terreno, enquanto respiramos, enquanto temos vida, entendeu?
A palavra de Deus diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, né? Da maldade, da maledicência, né? Que é falar mal, dizer mal das pessoas, difamar as pessoas, falar mal dos outros, né? Então a palavra de Deus diz que quem faz isso tem que abandonar. Se você é uma pessoa que se ira facilmente, se indigna facilmente, você tem que abandonar. Eu tenho que abandonar. Amém? Todo mundo que quer seguir com Jesus, quer trilhar por esse pavimento, essa via de santificação, tem que abandonar o pecado, né? Outra coisa também que a gente tem que abandonar, a linguagem obscena do falar, né? Não mintais uns aos outros, né? Uma vez que vos revestiu-vos do velho homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, é isso, né? A gente tem que abandonar tudo que nos tira da presença de Deus, tudo que a palavra de Deus diz que é pecado, né? E em Provérbios 28:9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. A gente escuta muito, né? A pessoa diz assim: ah, mas Deus não responde a minha oração, né? Então, a gente fica pensando, será se a pessoa já se examinou, né? E outra coisa importante também, a gente tem que fazer a seguinte oração: Senhor, expurga-me, né? Me mostra os pecados que me são ocultos. Porque muitas vezes a gente não consegue ver os nossos pecados. O outro que está nos vendo, que está à nossa frente, ele sabe direitinho apontar os nossos pecados, mas nós mesmos, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados. Então a gente tem que orar sempre pedindo que o Senhor mostre aonde é que nós estamos entristecendo Ele, aonde é que nós estamos fraquejando, aonde é que nós estamos pecando, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos pedir perdão e assim alcançar a salvação. Amém? Então a santificação é isso. A santificação ela é um processo diário, né? E é a vontade de Deus para os homens, que todos nós sejamos santificados, porque é através da santificação que nós vamos conseguir, né, manter a nossa salvação e assim assegurar a nossa vida eterna. Amém? Então é para isso que nós estamos lutando, por essa vida eterna, por essa promessa de vida eterna, né? Porque aqui tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa, não muda. Que você possa refletir, que Deus te dê forças, graça e misericórdia, para que você possa vencer as tentações, que você possa se decidir por santificar-se, para assim alcançar a promessa e a graça de Deus da vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Amém.